Ei, gente! Tá tudo muito bem, tudo muito bom. Eu espero que sim, na medida do possível, esteja tudo tranquilo com vocês nessa quarentena. Bom, na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre estruturas do texto dissertativo argumentativo, mais especificamente em relação à tese. É uma parte tão importante do texto dissertativo argumentativo e é imprescindível que vocês saibam várias estratégias para elaborar uma tese bem explícita e bem relacionada ao tema, ok? E aí, como eu falei, nossa aula de hoje é sobre a tese. O que é a tese no texto dissertativo argumentativo, jovens? A tese é sua opinião sobre o texto, sobre o tema, elaborada de modo explícito. Ela costuma vir logo no primeiro parágrafo, ressaltando aqui que tese e introdução costumam vir as duas no primeiro parágrafo, mas elas são coisas diferentes. A introdução é uma contextualização acerca do tema. Já a tese é a opinião que vem de modo explícito, ok? E aí, relembrando a estrutura do texto dissertativo argumentativo em parágrafos, no primeiro parágrafo a gente tem que ter a introdução e tese. O segundo parágrafo é o argumento 1, ou primeiro parágrafo de desenvolvimento. O terceiro parágrafo é o argumento 2, ou segundo parágrafo de desenvolvimento. E o quarto parágrafo a gente tem a proposta de intervenção, ou seja, o seu texto precisa ter no mínimo 4 parágrafos para ser um texto bom, para ser um texto bem escrito, ok? E aí, a gente tem a diferença entre tese e constatação de fatos. O fato, ele possui carga opinativa, mas a carga opinativa não é tão grande. Olha só a diferença. O desastre em Brumadinho trouxe diversas consequências sociais e econômicas. Isso é um fato, isso é constatação de um fato. Tem opinião aí? Tem. Eu não usei a palavra desastre à toa, eu poderia ter usado a palavra acontecimento. Já transformando isso em tese, ficaria assim: são necessárias medidas para amenizar os impactos sociais e econômicos em Mariana ou em Brumadinho, para ficar igualzinho. Aqui a gente tem um apontamento para uma perspectiva de mudança. Eu não estou só constatando um acontecimento, eu estou expondo minha opinião de modo explícito, ok? E aí fica a dúvida: como construir uma tese? Isso pode ser complicado para muitos de vocês, mas é essencial que vocês entendam e eu espero que esses raciocínios facilitem. Lembrando que a tese, assim como o que você vai colocar no seu desenvolvimento e o que você vai fazer na proposta de intervenção, tudo isso precisa ser elaborado antes mesmo da escrita do rascunho do seu texto, tá bom? E aí, eu trouxe 4 raciocínios para a construção da tese. A tese por problematização consiste em apresentar os desdobramentos, as consequências negativas daquilo. A tese por responsabilização, que consiste em apontar quem ou que é o responsável pelo problema. A tese pelo contraste. O Enem, gente, os problemas que a gente tem no Enem são um eterno o que acontece e o que deveria acontecer, né? Pois é, e aí você pode fazer por contraste. Tese por avanços e desafios. Você mostra quais são os progressos e ainda quais são os problemas em relação ao tema. E aí eu trouxe exemplos para vocês. De tese por problematização. A falta de preocupação com o meio ambiente gera várias consequências negativas, tanto no âmbito social quanto econômico.
Tese por responsabilização. Aqui eu vou apontar os principais responsáveis pela crise no INSS. Observem só. Os principais aspectos que levaram à atual crise no INSS foram a inversão da pirâmide etária e a má gestão estatal. E aí, eu vou falar num parágrafo de desenvolvimento da inversão da pirâmide e no outro da má gestão estatal. Tese por contraste. Apesar de ser garantido constitucionalmente, o acesso a X ainda se mostra um problema no Brasil. Por exemplo, apesar de ser garantido constitucionalmente, o acesso à saúde ou o acesso à educação, falar da Constituição é uma estratégia muito interessante, porque todos os nossos direitos estão assegurados em Constituição. E a última, tese por avanços e desafios, é uma bem legal também de se fazer. O acesso ao ensino superior no Brasil apresentou inúmeros avanços, mas ainda possui diversos desafios a serem superados. Ok, jovens? Muito obrigada. Essa foi nossa aula de hoje. Um beijo e até mais.